Olá a todos mais uma vez, estamos aqui pelo projeto Todos pelo MISC, Reconhecer, Valorizar e Vivenciar o Patrimônio Cultural de Cuiabá. Essa é a nossa quarta e última aula e hoje nós vamos falar um pouquinho de arquitetura e paisagem no âmbito da cidade de Cuiabá e um pouquinho do seu contexto, né? Para entender de onde é que surgiram algumas características que são importantes. Então, vamos pensar um pouquinho nessa introdução geral, vamos dar um contexto geral, né? Vamos pensar no final do século XVIII, que é o momento quando vão ser abertos acessos por terra às minas de Goiás e de Mato Grosso, né? As minas de ouro encontradas nessas regiões. Então, estamos num período um pouquinho posterior à mineração da região das Minas Gerais, né? E esses caminhos são abertos pelo interior de São Paulo, do estado de São Paulo, ou seja, pelo centro-oeste, né? Se parte de São Paulo e se caminha em direção a essa região mais afastada, né? Então a gente tem o Picadão de Cuiabá e temos o Caminho de Goiás, que são dois caminhos antigos, né, que saíam de São Paulo e iam até essa região das Minas, né? Então algumas cidades nasceram ao longo desse caminho, algumas vilas, né, algumas localidades, e daí a gente vai falar um pouquinho da arquitetura religiosa, porque é nessa arquitetura que a gente consegue perceber é, em função das suas características, né, em geral elas são um pouquinho mais expressivas e mais representativas do que a arquitetura civil, então é nessa arquitetura que a gente consegue perceber algumas características desse período. Mas, ao final das contas, né, a disponibilidade de materiais de construção, sistemas construtivos, a tecnologia é muito parecida tanto para a arquitetura religiosa como para a arquitetura civil. Né? O que acontece é que, em geral, temos aqui na arquitetura religiosa os elementos, né, os exemplares que são mais representativos, e é por isso que a gente vai começar por eles. Então, só para ter uma ideia, né, do que eram esses caminhos, esse aqui, por exemplo, em vermelho, é o Picadão de Cuiabá, que saía aqui de São Paulo e ia cruzando todo essa região centro-oeste do estado, atravessava o que hoje é o Mato Grosso do Sul e chegava a essa região de Cuiabá, onde a gente tem encontrado ouro, né? E esse outro também, né, era o caminho que saía de São Paulo e se dirigia a essa região de Goiás, né? Por isso o caminho de Goiás. Então, bom, ao longo desses caminhos e nas regiões mesmo de Cuiabá, né, de Goiás, a gente tem algumas capelas, né, a princípio, que são capelas ainda de influência de arquitetura rural portuguesa, né? Então a gente tem capelas muito simples, né? Não, a gente não tem edificações muito requintadas ou muito eruditas, né? Mas essas edificações eram feitas sob responsabilidade das irmandades e confrarias, né? De, e tinham características mais populares. A gente não tinha nesse momento, nessa região, muitos profissionais da construção, né? Embora alguns religiosos conhecessem, né, tinham conhecimento dos sistemas construtivos, evidentemente, mas a gente não tinha aí esses profissionais, né? E portanto a gente tem características simples feitas com os materiais que eram encontrados na região, né? E a gente tem, apesar de tudo, algumas linhas que a gente pode identificar como linhas maneiristas, né? Ou seja, são arquiteturas que estão ligadas à linguagem do Renascimento, ou seja, uma arquitetura muito inspirada na arquitetura clássica, né? Mas apesar disso apresenta algumas variações, né? Porque a gente começa ao longo do tempo, depois um pouco desse período, a gente começa a ter influências já que podem ser alinhadas à influência do barroco, né? Mas isso ao longo do tempo. A princípio, a gente tem esse tipo de arquitetura que é muito simplificada mesmo. Em geral, né, a gente tem
taipa e pedra e adobe, né? Taipa de pilão, em geral, ou seja, arquitetura de terra crua, né? A utilização de madeira, né? Fachada simples, plana e uma simplicidade volumétrica. Então, vejam só, né? Nessa igreja de São João Batista, né? Do Arraial do Ferreiro, em Goiás, essa é uma edificação de 1761 e ela é bastante simples, embora ela tenha uma altura que parecem ser dois pés direitos, né? Ou seja, dois pavimentos, a gente tem uma simplicidade muito grande, né? Ou seja, uma arquitetura de paredes muito grossas, né? Provavelmente em taipa de pilão, pedra e adobe. Nesse caso talvez não exista, mas o adobe era utilizado, né? Vira e mexe a gente encontra edificações de adobe que são bastante antigas. Então, simplicidade volumétrica, é isso que se encontra nesse período, nessas regiões, né? Nesse período dos primeiros habitantes não indígenas, né? E nesse caso, e em muitos outros casos, a gente tem a ausência de torres, né? Ou seja, a estrutura a gente encontra do lado de fora, ao lado da igreja ou na frente da igreja, estruturas de madeira com a cruz, o cruzeiro, ou então com os sinos. Né? Então, não temos torres nesses casos, né? No caso dessas capelas muito primitivas e dos períodos iniciais. Daí, para quem tiver curiosidade, né, vale muito a pena consultar esse site, que é o www.ipatrimônio.org. Lá podemos encontrar muitos exemplos desse tipo de arquitetura, desse tipo de igreja. Para quem tiver curiosidade também sobre as igrejas de Goiás, temos esse outro site, que é igrejasdegoiás.opopular.com.br, e ali vocês encontram vários tipos de igrejas, né, registradas. E daí, para quem quiser saber um pouquinho de períodos posteriores, né, ou quando a gente vai começar a falar de arquitetura barroca, rococó, nós temos esse vídeo aqui, que é do professor Matheus Rosada, e ele vai falar sobre arquitetura barroca, né? E o título é O Barroco é mais legal do que você pensa, arquitetura setecentista no Brasil. Então está disponível no YouTube e inclusive ele fala um pouquinho das igrejas de Cuiabá. Então vale a pena assistir. Então, em geral, o que é que temos, né? Essas edificações que são muito simples, plantas retangulares, né? Então temos a nave, capela mor e sacristia, temos isso arranjado nesse tipo de planta retangular. Algumas plantas vão ser um pouquinho mais elaboradas, como por exemplo a da Igreja do Carmo e Boa Morte, em Goiás, né, que tem uma planta octogonal. A decoração é muito despojada, a talha é simples nos altares e temos pinturas, algumas pinturas nos forros que são parecidas com as primitivas capelas mineiras. Né? Então vejam, tem uma relação, né? E tem uma relação inclusive por essa limitação, né, do sistema construtivo e da disponibilidade de materiais, né? Então, basicamente, nesse período, terra, taipa, pedra, madeira. Na região das Minas Gerais, a gente tem, principalmente quando entramos no período barroco, temos muita arquitetura de pedra, né? Que não vai ser o nosso caso aqui nessa outra região, né? De Mato Grosso e Goiás. Então, a talha, o que é a talha? A talha são os trabalhos com madeira, né? A gente tinha os entalhadores, eles trabalhavam e faziam aqueles trabalhos todos muito requintados, né? Muito cheio de detalhes, nesse caso simples, né? Mais simplificados, e que muitas vezes nas igrejas barrocas são dourados, né? São dourados ou são pintados. E daí a gente tem um maior apuro no arco cruzeiro e nos púlpitos.
ornamentos, né, que muitas vezes eram coloridos, ou seja, policromados. Então, a gente tem aqui um outro exemplo, que é a Nossa Senhora do Rosário de Jaraguá, em Goiás também, que é do final do século XVIII ou início do XIX. Então, vejam, a simplicidade, né, o cruzeiro destacado, e não temos torre nesse caso. Então, em geral, essa arquitetura religiosa nessa região era assim, muito despojada, simples, com alguma coisa de arquitetura maneirista, né? Embora elas não fossem eruditas, ou seja, não eram construídas por engenheiros ou arquitetos, né? Tínhamos, às vezes, alguns religiosos que conheciam um pouco da arquitetura, e é por aí que vem essa influência de arquitetura portuguesa e de arquitetura maneirista. Vamos fazer uma pequena análise, né, da Igreja Rosário São Benedito. Então, o que que temos, né? A princípio, uma arquitetura que se aproxima, né, dessa arquitetura muito simplificada, e que já apresenta uma torre. Então, veja, com o passar do tempo, as capelas começavam de maneira muito simples, mas dependendo da evolução da vila ou da paróquia, elas iam sendo reconstruídas, e a cada vez que elas eram reconstruídas, elas se tornavam mais requintadas, né, mais elaboradas. Então, veja, nesse caso, a gente tem conhecimento da Igreja Rosário São Benedito, já com o seu anexo, né, uma fachada ainda muito simples, e nesse caso já temos a incorporação da torre, né? O que acontece? Esse aspecto aqui deve ser o aspecto que se aproxima mais de uma versão primeira dessa edificação, né? Depois disso, no início do século XX, a gente vai ter uma reforma de inspiração neogótica, né? Então, primeiro temos alguma coisa que se parece com isso, registrada em alguns desenhos, né? E depois, no início do século XX, a gente tem essa reforma que deixou essa fachada da igreja com essa inspiração neogótica, né? Então, quer dizer, isso aqui aconteceu porque nesse período já estávamos num período de modernizações em Cuiabá, né? Então, quer dizer, a gente deu um pulo, a gente estava lá no século XVIII, e daí passamos aqui para entender um pouquinho o que aconteceu com a Igreja Rosário e São Benedito. Então, aqui no século XX, no início do século XX, era muito comum que as fachadas das igrejas e as edificações em geral fossem reformadas para ficar com um ar mais moderno, né? Com um ar mais arrojado, né? Então, esta fachada aqui da Rosário que permaneceu durante algum tempo. Depois que a Rosário foi reconhecida como patrimônio, depois que foi registrada pelo IFAM, né, foi tombada pelo IFAM, houve essa vontade de se resgatar o aspecto anterior à reforma neogótica. Então, é por isso que eu digo que esta imagem se aproxima mais daquela igreja que existiu antes dessa aqui. Daquela igreja não, porque o corpo era o mesmo. O que aconteceu é que houve uma reforma de fachada, né? Então, bom, só para explicar isso aqui, essas são as maquetes táteis que estamos fazendo lá no laboratório de fabricação digital, que se chama LabAU, do Departamento de Arquitetura da UFMT. Então, essas maquetes táteis vão ser disponibilizadas para o MISC quando a gente voltar, né, dessa situação de pandemia, e elas vão ser acessíveis para as pessoas com problemas de visão. Então, essas maquetes vão ficar expostas lá no MISC, né? Então, essas duas são imagens das maquetes, tá certo? Então, só para explicar um pouquinho essa alteração das fachadas e já fazer um link com a situação de Cuiabá. Aqui nós temos de novo, né, uma maquete tátil da Rosário São Benedito na sua situação atual e na sua implantação, né, com o seu terreno e o seu aspecto atual.
Aqui também temos, né, da maquete, uma maquete tátil, que será disponibilizada com o retábulo da Igreja Rosário São Benedito e as suas características rococó. Uma talha como essa, um retábulo como esse, com talhas muito requintadas, elas vão aparecendo aí ao longo do tempo, né? Embora a arquitetura mesmo seja um pouco mais antiga, lá dentro a gente vai encontrar elementos que já têm uma grande influência do período barroco e rococó. No caso da Rosário São Benedito, a gente tem esse retábulo que é de inspiração rococó, tá certo? De novo, vou lembrar aqui o vídeo do professor Matheus Rosada e ele vai falar um pouquinho sobre esse retábulo. Então, esse exemplo, né, essa maquete tátil vai ficar disponível e vão ficar disponíveis também alguns elementos, alguns detalhes em escala maior para as pessoas poderem ter acesso. Né? As pessoas que não podem ver esse retábulo, elas vão ter acesso. Aqui temos, então, a Catedral do Senhor Bom Jesus, de Cuiabá, né? E aqui temos uma coisa bastante interessante, né? De novo, a princípio tínhamos uma capela muito simples, que ao longo do tempo vai sendo reformada, né? E aqui no século XVIII a gente já tem uma torre, né, que é uma torre muito característica das igrejas desse período colonial. Ela é bastante mais elaborada do que aquelas muito primitivas que a gente viu lá no princípio, né? Ela já tem essa torre incorporada, tem alguns detalhes de fachada, né? Mas esse aqui é o aspecto da Catedral do Senhor Bom Jesus lá no século XVIII. Depois, nós vamos ter, em 1929, uma reforma de fachada dessa mesma igreja e ela vai ficar com esse aspecto aí que já está dentro daquelas características da arquitetura eclética, né? E temos o aparecimento de duas torres, né? Então, a gente tem aqui uma fachada simétrica, e tudo isso foi construído no século, já no século XX, né, em 1929. Então, estamos falando aqui de uma arquitetura eclética. Depois, em 1968, temos a demolição total, como todos nós sabemos, né, dessa igreja anterior, e no seu lugar vai ser construída uma edificação de inspiração modernista. Em 1973 ela é inaugurada, né? Então, com utilização de concreto já, né? E talvez alguma inspiração no templo de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Mas aqui temos uma coisa muito interessante que é a cada vez que se constrói, né, e se reconstrói pela necessidade de se modernizar e se deixar cada vez mais suntuosa essa arquitetura, um incremento da sua altura, da altura de sua fachada. Então, se nessa, que é uma das primeiras, né, fachadas dessa igreja, nós temos por volta de 14 metros, nós temos 17 metros na segunda fachada e nessa terceira fachada, que nem é fachada, né, porque aqui já se trata de uma outra edificação, nós temos um incremento de muitos metros. Nós demos um salto de mais ou menos 17 metros, né, para uma fachada de 40 metros. Então, vejam, né, isso significa tanto essa necessidade de modernização, né, de incremento, de dar importância ao prédio, de mostrar a sua importância, quanto de já disponibilidade de recursos técnicos para construir uma coisa que é muito maior, né, que é muito mais exigente em termos de estrutura, né? E isso significa também uma alteração na paisagem da cidade que é muito significativa, né? Até porque nesse período, 1973, a gente já vai ter no contexto dessa cidade, né, dessa região de Cuiabá, muitos prédios de muitos pavimentos.
Ou seja, temos aqui já uma alteração não só da fachada da igreja isoladamente, mas temos uma alteração na paisagem da cidade, certo? Voltando então, né, às nossas igrejas primitivas, daqueles primeiros tempos, né? Temos aqui então as igrejas e a arquitetura do século XVIII, dessa região de Mato Grosso e Goiás. O que nós podemos falar delas é que elas apresentam algumas características que podem ser vistas em várias outras dessa região e desse período, né? Então, temos os balcões entalados, que nós vamos ver o que é, né? Tem um apurado senso artístico e estético, apesar de sua simplicidade, né? Inclusive, com o passar do tempo, isso pode ser visto, né? Porque isso vai se incrementando. Nós chegamos a ter elementos barrocos e rococós nessa região. Temos forros policromados e outras peças interiores policromadas também. Temos o arco do cruzeiro entalhados, muitas vezes. Temos retábulos e talhas, né, que são os detalhes entalhados, né? Esses detalhes em madeira muito ricos. Então, em geral, é o que se encontra nesse tipo de arquitetura. Então vamos lá, né? Saindo um pouco desse contexto dos primeiros tempos, vamos falar um pouquinho dos 3 ciclos de produção do espaço em Cuiabá. Então temos o ciclo da mineração, né, que vai da fundação até mais ou menos 1835, quando Cuiabá passa a ser a capital da província de Mato Grosso. Depois temos o ciclo da sedimentação administrativa, que vai de 1820 a 1968, né, cujo marco é a demolição da Catedral de Bom Jesus. E depois disso temos o ciclo da modernização, que segue a partir de 1968. Então, temos aqui esse mapa, que é do acervo do MISC, né, que é um mapa de 1780, e podemos ver aqui o traçado do núcleo antigo da cidade de Cuiabá. Então, por que isso nos interessa? Porque aqui a gente pode perceber, né, que essa cidade a princípio foi se acomodando um pouco às curvas de nível, ao curso d'água, né, que é a prainha, a essa região da prainha, e ele foi se estendendo até a região do porto, onde a gente tem outros estabelecimentos, outras edificações, né? Então, a princípio, era isso que tínhamos aqui, certo? Aqui, de novo, temos uma das nossas maquetes táteis, né? E que mostra esse traçado do centro antigo de Cuiabá. Então, para quem puder, para quem quiser tatear a maquete, ela vai estar disponível lá no MISC e a pessoa poderá compreender como era esse traçado mais antigo, né? Então, temos aqui as ruas em relevo, temos a Avenida da Prainha hoje, né, em relevo, e temos aqui o Morro da Luz. E, claro, evidentemente, hoje todas as outras ruas da malha viária. E temos a identificação da região tombada e da região de entorno. Então, vamos falar um pouquinho das características comuns da arquitetura anterior ao século XIX, né? Então, na linha daquilo que a gente vinha conversando, né? Então, aquelas edificações dos primeiros tempos e depois o desenvolvimento dessa arquitetura, inclusive da arquitetura civil, né? Junto aos núcleos de povoamento e junto àquilo que a gente já pode chamar de cidades, né? Então, temos essa arquitetura de terra batida, taipa, e temos também a presença do adobe, né? Essa arquitetura exige que as aberturas sejam pequenas, que os edifícios sejam baixos e de poucos pavimentos, e temos poucos elementos metálicos nesse caso, né? Elementos metálicos aqui, a gente quer dizer
puxadores, trincos de porta, maçaneta, dobradiças, né? É esse tipo de coisa. Não estamos falando de elementos metálicos estruturais, né? Então, por que que essa arquitetura de taipa ela exige aberturas pequenas? Pela sua consistência estrutural. Você não tem como abrir uma janela muito grande nesse tipo de arquitetura, porque não tem como estruturar isso, ela simplesmente não vai parar, né? E essas edificações elas não podem ser muito altas também pela sua limitação estrutural. Para você ter uma parede de taipa muito alta ou de adobe, você tem que ter uma base muito larga, né? Porque senão isso não se estrutura. Temos aqui também a utilização de madeira, né? Em geral, temos a utilização do ipê-upiúva, temos a utilização do cambará, o cedro, a aricá, a aroeira e o frejó, que eram madeiras encontradas na região, né? Fizemos uma pesquisa lá na UFMT com algumas amostras, né, de madeiras encontradas aí em algumas edificações e o resultado foi esse aqui, né? A utilização dessas madeiras. Temos a utilização de telhas tipo capa e canal e temos também a utilização de beirais, né? E a presença desses beirais ele está associada a esse tipo de arquitetura de terra crua, né? Ou de terra batida. Por quê? Porque esse tipo de arquitetura precisa de proteção contra a chuva, né? Não é um tipo de arquitetura que é resistente à água. Então, você precisa da proteção dos beirais para que a sua edificação não sofra danos na época das águas. Em especial em Cuiabá, né, na região de Cuiabá, temos a utilização da pedra canga e da pedra cristal, principalmente nas fundações. Essa arquitetura civil, portanto, ela se organiza no espaço da cidade da seguinte forma, né? Temos o alinhamento na calçada, né? Em geral, as edificações são geminadas, isso muito por força das legislações, né? Que já definiam que as edificações deveriam ser alinhadas na testada do lote. Temos, em geral, dois telhados em duas águas, né? Um que vem para frente e despeja água na calçada e o outro que vai para o quintal, vai para o fundo do lote. Temos, no caso das janelas e das portas, vergas retas, arcos abatidos, e temos a utilização também de gelosias, né? Vamos ver o que é isso. E temos folhas de madeira cega e a utilização de pouco vidro nesse período, né? Então, anterior ao século XIX ou no comecinho do século XIX, tá? Então, vidro era escasso e, em geral, as folhas das janelas e das portas eram de madeira cega. Então, por exemplo, temos aqui, né, essa foto é de 1910, uma foto já conhecida, né, que também é do acervo do MISC, mostra a ponte sobre a prainha, né, o córrego da prainha, e temos então a Igreja do Rosário São Benedito com aquele aspecto anterior à reforma que deixou ela com um aspecto neogótico. Então, o que é que a gente vê aqui, né? Temos essa torre, temos uma fachada simples, né, com aberturas aqui de vega reta, ou seja, esse vão é feito de maneira retangular, né? E temos aqui um exemplo desse tipo de edificações que são geminadas, né? E que são construídas na testada do lote. Então, temos um alinhamento, né, de edificações e isso forma o espaço construído, né? E na frente a gente tem, em geral, as calçadas e as ruas, ou seja, o espaço público. Daí nós temos aqui de novo, né, alguns exemplos de aberturas com vergas retas, vejam aqui também, né?
e temos a utilização desse tipo de janela-balcão, né? Temos aqui uma outra imagem, né, que mostra para a gente o que são os beirais de uma edificação de taipa, né? Então, beirais bastante generosos que precisam proteger essa edificação que é de terra, né? E não pode receber muita água. Daí temos, nesse caso, aberturas, né, com não de verga reta, mas de arco abatido, né, com alguma pequena ornamentação nesse caso, mas as folhas todas são cegas, né, as portas e as janelas são de madeira. Aqui temos um exemplar também bastante interessante, bastante bonito, né? Então vejam, embora a arquitetura seja simples, né, ela é uma arquitetura pesada, de paredes muito largas, né, em função do seu sistema construtivo que é a taipa, mas nós temos aqui detalhes muito, muito bem feitos, né, e temos aqui o tal do beiral, né, de telhas de capa e canal, então a telha é arredondada, né, uma por baixo, a outra por cima, e depois a gente tem esses elementos aqui que se chamam as cachorradas, né, do telhado. Então, esses elementos são feitos de madeira e toda essa proteção também é feita de madeira. Temos aqui essa pilastra, né, decorada no seu capitel, e temos essa abertura, essa janela muito bonita, de verga reta, né, com alguma decoração aqui na madeira, e então portas, né, de folhas cegas, sem utilização de vidro, e temos esse guarda-corpo aqui já de metal. Então, essa edificação é um pouco mais elaborada, mas com muitas características ainda do período colonial. Aqui temos um outro exemplo, né? Também é uma imagem dessas maquetes táteis que estamos elaborando no laboratório. Então, esse aqui é um detalhe, né? A janela balcão do MISC. Então, essa daqui também, né? Uma janela de verga reta com alguma decoração, mas aqui temos já a utilização de vidros, né? E temos a utilização desse balcãozinho, desse guarda-corpo, que é metálico, né? Esses elementos, nesse momento, ainda eram bastante raros, né? Não eram comuns, mas já começavam a aparecer nessa arquitetura. Aqui temos um outro exemplar muito interessante, então temos novamente, né, os nossos beirais, a telha, capa e canal, a cachorrada do telhado, né? Temos aqui as gelosias, que são esses elementos, essas superfícies, né, de ripas de madeira entrelaçadas e que faziam como não havia o vidro, né, ele fazia esse tipo de fechamento em que era possível resguardar a edificação de muita iluminação, mas mantendo a ventilação. Portanto, um elemento muito adequado ao tipo de clima que a gente tem em Cuiabá, o tipo de clima quente. Esse tipo de elemento, ele é de influência árabe, né? Vem lá de trás dos árabes, quando estiveram na Península Ibérica, e da Península Ibérica, né, com os portugueses, apareceu aqui no Brasil, né, em diversas regiões. Então, esse tipo de elemento é um elemento comum também na nossa arquitetura colonial. E esses elementos também de madeira recortada, né, para fazer os ornamentos e fazer uma espécie de ventilação e iluminação nas janelas. Então, vejam, um exemplar também muito bonito, muito interessante. Daí aqui essa imagem mostra um pouco a vida, né, em Cuiabá, em algumas regiões de Cuiabá, na região do centro, né, antes de 1950, claro, ainda muitas edificações remanescentes do período colonial, né, temos aqui essas edificações que são de taipa ou adobe, temos os beirais, as vergas retas, né, temos
alguma utilização de vidro e, em geral, as folhas de portas e janelas são de madeira e são cegas, né? Então, vejam, esse tipo de paisagem, ao longo do tempo, ela vai sofrer muitas alterações. Aqui já temos um poste de iluminação com alguma fiação, mas nada parecido com o que a gente tem hoje, né? Então, essa paisagem ela vai se alterar, vai se modificar muito ao longo do tempo. Daí temos as características comuns da arquitetura em fins de século XIX, né, em Cuiabá. Então, nesse momento, a gente vai ter muitas reformas de fachadas, né, ou seja, essa necessidade de modernização, né, porque estamos num período aqui em que é necessário que se altere esse aspecto de cidade colonial, né? Então, existe um apelo pela modernização e estamos num momento aqui em que muitos elementos construtivos, né, muitos recursos construtivos também novos vão entrar em função das importações, né, das importações de alimentos da Europa, e com essas importações, né, com a facilidade dos transportes e tudo, temos também a chegada de muitos imigrantes. Então, isso vai significar uma alteração da arquitetura muito substancial, né? E nesse momento nós vamos ter a introdução de maneira muito importante dos tijolos cozidos, né? Então, temos em Cuiabá, nessa região tombada, nessa região onde sabemos que muitas estruturas de edificações ainda são do período colonial, né, e ainda são de taipa e adobe, mas muitas delas já foram reformadas e têm as suas fachadas de tijolos cozidos, né? Por quê? Porque havia essa vontade de modernizar e deixar esse aspecto de arquitetura colonial para trás. Então, nesse momento, vão aparecer as platibandas e as calhas, e nesse momento a gente tem os beirais das edificações eliminados, né? Então, esses beirais com as suas cachorradas, né, que eram tão necessários para fazer a proteção dessa arquitetura de taipa, eles vão ser eliminados, porque nós vamos subir uma espécie de parede na frente desse beiral. Os beirais são cortados, né? E os telhados são cortados, e ali se eleva uma espécie de parede, e isso é possível, por quê? Porque a gente, nesse momento, tem material para construir calhas, ou seja, temos folhas metálicas para construir calha, porque sem isso fica muito difícil construir platibanda, porque senão a gente tem problemas técnicos, né? Vamos ter problema com a entrada de água na edificação. E daí, com essas platibandas, fica muito comum a utilização das balaustradas, né, que são referentes ao período neoclássico, né? Então, muitas platibandas são feitas com balaustres. Em Cuiabá e em Cáceres também, né? Existem muitas platibandas que têm balaustres. Daí temos muitas ornamentações, e ornamentações muito diferentes, né? De outras inspirações vão aparecer aí nesse momento, né? Vamos ter então cornijas, frisos, requadros, etc., que nós vamos ver. Temos muitas decorações de estuque, e temos muita utilização de estuque, que é uma espécie de massa de cal, areia e água, e às vezes pó de mármore. Mais tarde, a essa massa vai ser acrescentado o cimento, né? Mas no primeiro momento não. Esse estuque vai servir para fazer decorações internas e externas, né? A gente tem recuos nesse momento, ao invés das edificações serem todas alinhadas, em função da legislação que vai se alterando, vai começar a ser possível encontrar recuos tanto frontais quanto laterais nas edificações. Isso também é influência da mão de obra e dos estrangeiros que vão entrando em Cuiabá.
né? Existem influências estrangeiras nessa arquitetura, né? Principalmente italiana. Né? Então, nessas edificações, a gente começa a perceber a presença de um recuo lateral, ou seja, de uma entrada que é recuada da edificação do lado, né? Elas não têm paredes comuns. Então, os recuos e telhados com várias águas, né? Não só aquela água que vem para frente, a água que vai para trás, né, do terreno, uma que vem para a calçada e a outra que vai para o fundo do terreno, mas começam a aparecer telhados em sentidos variados, né, com às vezes oitões para frente, né, ou vários telhados, em função do aparecimento das calhas, temos calhas disponíveis em função do saber fazer, porque agora temos muitas pessoas aí que sabem fazer de outras maneiras e temos disponibilidade de materiais, né? Então tudo isso começa a acontecer aí no final do século XIX. Temos elementos metálicos e vidros e elementos decorativos também, né, em função dessa disponibilidade, dessas importações, e temos, como eu já falei, né, a influência dos estrangeiros e desses elementos importados. Então, isso vai modificar a arquitetura e também a paisagem da cidade, né, uma primeira alteração. Então, vejam, esse aqui é o Palacete do Presidente, em Cuiabá, também uma imagem do MISC, né? Então vejam só, temos aqui uma edificação que é do século XIX, então ela tem características aí de arquitetura eclética. Não temos mais os beirais que vêm para frente para fazer a proteção da edificação. Por quê? Porque temos paredes, provavelmente, nesse caso, de tijolo cozido, então não é necessário, né, fazer essa proteção. Temos a introdução da platibanda, que é esse elemento aqui que esconde o telhado, e nesse caso temos uma espécie de balaústre, né? E temos uma fachada toda ornamentada, cheia de frisos, cheia de pilastras, né? Que são esses pilares decorativos aqui, esses aqui também. Temos a rusticação e temos o tal do balcão entalado, né? Que é esse balcão aqui que fica no nível da porta, né? Da porta balcão. Então ele não avança para fora, né? E temos também nesse caso já a presença dos porões, né? Para fazer a ventilação. Isso aqui já é uma influência da arquitetura higienista, né? Então era necessário elevar a edificação do piso para evitar a umidade e evitar que os espaços internos ficassem insalubres, né? Então vejam, aqui no cantinho a gente tem ainda a presença de uma edificação com o telhado, o beiral, né, do telhado. Então vejam a diferença. Esse aqui é um beiral com telhado e nesse caso a platibanda que esconde o telhado. Então, esse tipo de renovação, nesse período final do século XIX, foi muito comum. Aqui temos um outro exemplo. Esse exemplo é interessante, porque embora aqui a gente não consiga ver muito bem, esse é um exemplo de uma edificação que tem um recuo lateral, né? Ou tinha um recuo lateral, porque isso aqui se configurava como uma varanda, uma espécie de varanda que foi fechada, provavelmente para construir um ambiente. O fechamento aqui é relativamente recente, né? Mas não temos uma edificação que é geminada à outra, né? Temos esse espaço lateral. Então aqui temos a presença da platibanda, temos a presença de arcos plenos, que era um tipo de arco que não aparecia na arquitetura colonial. Temos esse tipo de pilastra, né, que é esse pilar ornamental com esse capitel coríntio, né? Então, muitos elementos misturados, e é isso que caracteriza a tal da arquitetura eclética, né? Esse revestimento aqui, esse revestimento de azulejos, né? Parecem uns azulejos aqui, isso é uma reforma bastante mais recente.
Aqui temos também, né, das nossas maquetes táteis, fizemos uma reprodução da fachada da gráfica Pepe, que também é uma edificação cuja fachada foi reformada, então essa fachada lá no final do século, finzinho do século XIX, ou talvez início do XX, ela foi reformada, né? Essa fachada é de tijolo ou era de tijolos cozidos, mas o corpo da edificação continua sendo de taipa e adobe, né? Então fizemos aqui uma reprodução dessa fachada e fizemos alguns detalhes, né? Como o detalhe da porta principal, né? Para que a pessoa possa entender como era essa porta. E outros elementos como as pilastras, né? Que é uma pilastra um pouco parecida com a anterior que a gente viu, né? Tem uma base, tem o fuste, tem o seu capitel, aqui coríntio nesse caso. Então vamos entrar nas nossas características comuns da arquitetura do século XIX e XX, né? Em Cuiabá, um pouquinho depois da virada do século, né, vamos ter a abertura das avenidas, né, de grandes avenidas, grandes eixos, um deles a Avenida Getúlio Vargas. Nessa avenida temos as obras oficiais, né, a Casa dos Governadores, o Cine Teatro, o Grande Hotel. Temos variedade de tendências arquitetônicas agora, né? Temos a presença do neocolonial, do Art Deco e da arquitetura moderna, né, com o passar do tempo, com a entrada aí do século XX. E temos técnicas construtivas até então inéditas, né, de concreto armado. E temos essa linguagem da arquitetura moderna que também aparece aqui em Cuiabá, nesse período. Então, aqui temos uma imagem da Avenida Getúlio Vargas, né? Aqui ainda na sua configuração original, com o calçamento de pedras, né? E temos aqui o Grande Hotel, que é aquela arquitetura que se chama arquitetura neocolonial. Vamos ver um pouquinho sobre o que isso significa. E já podemos perceber aqui alguma alteração na paisagem, né? Não temos mais aquela paisagem semelhante àquela paisagem da cidade colonial, com aquelas edificações todas baixas, de paredes largas, de aberturas pequenas e muito alinhadas à testada da rua e com os seus beirais, né? Aqui a gente tem arquitetura que tem uma característica muito nova, embora essa arquitetura neocolonial tenha inspiração no colonial, mas a gente percebe que pelos recursos construtivos, pelos materiais construtivos, pelas técnicas, percebemos que se trata de uma arquitetura absolutamente nova, né? E também temos aqui, é flagrante, né, que essa é uma arquitetura construída pelos profissionais, né, pelos engenheiros e pelos arquitetos, tá certo? Então aqui, né, o hotel estava em construção, né, no momento dessa fotografia, então temos algumas características dessa arquitetura neocolonial. Como vocês podem perceber, temos aqui a retomada daquilo que tinha sido deixado de lado no final do século XIX, né, que eram os beirais. Mas como essa arquitetura quer fazer referência à arquitetura, né, à arquitetura colonial, ela voltou a lançar mão desse beiral. Mas esse beiral pode aparecer com várias características. Nesse caso, ele é só um beiral e ele tem um fechamento simples, né? Não temos aí a presença da cachorrada. Temos aqui também a utilização de muitos arcos, né? Por quê? Porque isso também se pretende uma referência ao colonial, né? Temos esses elementos aqui que são pequenas meias-luas que vão aparecer muitas vezes e
temos essa característica de edificação com muitas águas de telhado, né? Temos outra maquete tátil de um outro exemplo de arquitetura neocolonial, que é o Palácio dos Governadores, né, que vocês devem conhecer. Então, vejam, muitos telhados, né? Temos aqui a presença de muitos arcos e alguns elementos muito parecidos com aqueles utilizados nesse exemplo aqui, que é o hotel, o Grande Hotel. Tá certo? Então, essa maquete também vai estar disponível no MISC para que as pessoas que tenham dificuldade de visão, elas possam entender como é que eram essas edificações, né? E esse é um prédio que ele é solto no lote, então ele tem recursos de todos os lados, né? Então é muito diferente daquela arquitetura tradicional, antiga, colonial, que eram sempre geminadas e cujos telhados tinham essa configuração, né? Um cai para o fundo do terreno e o outro para a calçada. Então, veja, muito diferente, né? Mas aqui a gente já está falando de década de 40, 50. Aqui um outro exemplo, né? Esse aqui é o prédio dos Correios. Então, aqui a gente está falando de um outro tipo de arquitetura, que é a arquitetura de inspiração Art Deco, né? Então, temos aqui uma arquitetura que se pretende futurista, né? É uma arquitetura que já tem ares modernos, né? É uma arquitetura que tem muitas linhas retas, que faz muitas vezes referência às máquinas, né? Ou seja, as máquinas que permitem a acelerar a nossa velocidade, ou seja, facilitar os nossos transportes. Muitas delas fazem referências a navios, a aviões, a trens, né? Muitas vão apresentar janelas redondas e tal. E esse daqui é um exemplar, né, desse tipo de arquitetura Art Deco. E nesse período, muitas sedes de correios em várias cidades vão ter esse mesmo tipo de arquitetura, né? Então, vejam, temos aqui, né, uma espécie de platibanda também e temos janelas, muitas janelas, ou seja, muitos espaços vazios. Impossível pensar essa quantidade de janelas com esse tamanho de aberturas em arquitetura de taipa e adobe, né? Então, temos aqui uma técnica construtiva que também já é muito diferente, né? Claro, de novo, já estamos falando das primeiras décadas do século XX e temos aqui essa paisagem que já está bastante diferente também, né? Até pela presença dos carros a gente percebe que essa não é mais aquela cidadezinha pacata, colonial do século XVIII e início do XIX. Aqui temos um outro exemplo, que é o Palácio Alencastro, né, o moderno Palácio Alencastro, e aqui já francamente passamos para um período da arquitetura que é o período moderno, né? Esse daqui é um exemplar da arquitetura moderna em Cuiabá, uma das edificações mais importantes desse período, né? E temos aqui todas as características dessa arquitetura moderna, né? Ou seja, os pilotis, as rampas, as janelas em fita, temos a presença do terraço, e essa arquitetura é uma arquitetura que só é possível ser construída com concreto armado. Então, estamos aí, francamente, num outro período. Tem aqui também uma característica interessante, que é a presença de muitos pavimentos, e, nesse sentido, vamos lembrar da Catedral de Bom Jesus, que foi reconstruída, né? E a sua reconstrução ela tem uma altura considerável, né? Ou seja, nessa região da cidade já temos edificações de muitos pavimentos, o que vai alterar drasticamente essa paisagem dessa região central. Aqui temos algumas imagens muito interessantes, né? Desse período, década de 70. E aqui o piso todo está sendo levantado e estamos aqui em franca transformação dessa região central, né?
Então, aqui a gente pode entender que a paisagem, ela já está e já foi ao longo do tempo bastante alterada e, inclusive, com a perda da ambiência dessa cidade que foi um dia a cidade colonial, que foi um dia a cidade mais antiga, né? Então, embora essas modernizações tenham as suas vantagens, né, por outro lado, a gente tem aqui a perda de muitas características, né, a perda dessa ambiência, né, que é dada por vários elementos, né, inclusive pelo piso. Aqui, então, já estamos na década de 70, né, temos a implantação da Universidade Federal de Mato Grosso, né, com os seus prédios muito significativos, também muito expressivos no seu sistema construtivo e que são exemplares importantes da arquitetura moderna em Cuiabá, né? Então, temos aqui essa série de pilares imensos, né? E que se repetem, né? E temos vários prédios assim lá na UFMT. Então, também, né, essa arquitetura aqui, ela é impossível de ser construída se não com concreto armado, né, com essa tecnologia que vai entrar aí ao longo do século XX. Então, aqui mais uma imagem, né, para a gente entender que essa paisagem vai mudando, né, que essa cidade está se expandindo. E aqui a gente tem uma imagem, né, da região central. Então, como falei para vocês, essa imagem já é muito próxima daquilo que a gente conhece, né? Temos aqui o Palácio Alencastro e os outros edifícios bastante altos no seu entorno e alguns edifícios mais baixos, né? Ainda com os telhados de telha cerâmica, com uma edificação aqui que tem alguns arcos, então nos lembra aquelas edificações que nós vimos, né, com algumas arquiteturas do final do século XIX, começo do XX. Então temos aqui uma variação bastante grande e uma paisagem que já está completamente alterada, né, com relação àquela cidade do período colonial. E assim a gente fecha essa nossa aula, né? E aqui eu tenho para vocês a indicação de leituras, né? Primeiro, temos que fazer referência a, ao Júlio Della Mônica, né? Por uma poética popular da arquitetura. Para quem quiser se aprofundar, essa referência é fundamental. Temos também a referência sobre a Catedral do Bom Jesus de Cuiabá, né, da professora Leila Borges de Lacerda, muito interessante para conhecer a história dessa catedral. Temos uma referência mais geral, né, que é do Gustavo Neiva Coelho, sobre a arquitetura da mineração em Goiás. E temos também, de novo, né, vou citar aqui para vocês, porque é bastante interessante para quem quer saber um pouquinho mais sobre o período barroco, esse vídeo do professor Matheus Rosada. Temos a biblioteca do IBGE, que tem muitas imagens sobre Cuiabá. E para quem quiser saber um pouco mais sobre arquitetura moderna em Cuiabá, o professor Ricardo Silveira Castor tem um artigo acessível, a sua tese está acessível, mas ele tem um artigo acessível na internet também do Arquitextos, cujo nome é Modernidade e Primitivismo na Arquitetura de Mato Grosso, Confrontos da Segunda Metade do Século XX. Então, essa referência para quem quer saber sobre a arquitetura moderna e realizada em concreto, em Cuiabá. E assim a gente fecha esse curso. Espero ter dado para vocês um panorama geral, né, e uma introdução bastante ampla para uma compreensão mais alargada daquilo que é patrimônio, dos nossos órgãos de preservação, da importância que isso tem, e colocar nesse contexto a história da arquitetura e da paisagem e das transformações de paisagem de Cuiabá, né? Então fica aqui para vocês, para quem tiver interesse, né, um exercício livre, que é para o encerramento desse curso, que estou chamando de chuva de ideias, né? E ali, como eu já citei lá no início do nosso curso,
vocês podem propor aquilo que vocês gostariam de realizar ou aquilo que vocês gostariam de ver acontecer no centro, né, de Cuiabá relacionado ao seu patrimônio construído, seu patrimônio cultural, material ou imaterial, né? Então, para quem tiver interesse, os detalhes estão neste link e um exercício bastante simples, não é obrigatório, e eu vou continuar à disposição para quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar sobre o exercício ou sobre o conteúdo do curso, tá certo? Então, assim a gente encerra e aqui está o meu e-mail disponível. Eu agradeço a atenção de todos e aqui nós encerramos o nosso curso, tá bom? Então, muito obrigada.